Olá, começa mais um Radar, o podcast de Automotive Business, em que nós analisamos os grandes movimentos do mercado automotivo e da mobilidade. Eu sou Giovana Riato, sou editora-chefe da Automotive Business e estou aqui com Bruno de Oliveira. Alô, ouvintes do Brasil, tudo bom, Giovana? Como vai? Gostei da animação, hein? É isso aí, começando 2025 para mim, né, que estou voltando de merecidas férias. Um abraço a você, a todos, e vamos agora para o 4º ano de Radar Podcast no ar. Opa! Ano de celebração. E também, diretamente da sucursal Carioca, temos aqui Fernando Miragaia, que é nosso editor digital. Mira, você tá bem por aí? Tudo bem, Gi, um abraço. Tudo bem, Brunão? Um abraço a todos os ouvintes e todos os ouvintes aí do Radar Podcast que nos escutam no Brasil, na América do Sul, no mundo, no planeta Terra, na Via Láctea, né? Na galáxia. Na estação espacial também, né? Exato, domínio universal aqui do Radar Podcast. Onde há internet, há Radar Podcast. É isso aí, isso aí. Muito bom, excelente. E falando de mundo, hoje a gente vai abordar o caso de uma empresa asiática, BYD, que do fim do ano para cá a gente viu o desenrolar de um escândalo trabalhista aqui, justamente na construção da fábrica brasileira em Camaçari, na Bahia. Então, eles tiveram uma série de problemas com maus tratos a trabalhadores lá na unidade. E o que a gente vai conversar aqui nesse episódio é como isso impacta a imagem da empresa que está em construção aqui no Brasil, as vendas, os negócios. Então, antes de rodar a vinheta, eu lembro a você que está por aí com a gente de seguir o Radar Podcast no YouTube. Na verdade, siga Automotive Business no YouTube, nas redes sociais, no seu agregador de podcasts favorito. Nos agregadores, o Radar está dentro do canal ABcast. É só procurar por lá e acompanhar as novidades. Agora sim, roda a vinheta. Bom, Brunão Mira, tema espinhoso aqui pra gente. No fim de 2024, nós tivemos que lidar, que cobrir aí algo que a gente está zero acostumado, que é um escândalo de trabalho análogo à escravidão ou maus tratos aos trabalhadores. A gente viu o termo análogo à escravidão surgir. O Ministério Público citou que investigou a BYD lá na Bahia, flagrou trabalhadores nessas condições. A gente ouviu termos como, inclusive, tráfico internacional de pessoas. Enfim, foi de fato de arrepiar a situação que foram encontrados os trabalhadores lá na fábrica. E eu gostaria de começar dando esse contexto. Mira, você cobriu os primeiros episódios aí da fábrica, então conta pra gente o que aconteceu lá em Camaçari, o que rolou e quais foram as primeiras atitudes da BYD para remediar a situação. Então, Gi, tudo começou no finalzinho, né? Finzinho ali de novembro, surgiram as primeiras denúncias publicadas pela agência pública, falando que havia maus tratos a trabalhadores chineses, funcionários chineses, na construção da fábrica de Camaçari, da BYD. Isso começou a criar um burburinho. A marca, logo, né, a montadora, logo, eu lembro que ela convocou uma coletiva de imprensa lá na Bahia para mostrar as obras. Acho que você que foi cobrir, inclusive, falaram da criação de 10 mil empregos, que é um número muito significativo, e que não iam tolerar violações à dignidade humana. Essa frase ficou bem marcada nas declarações dos executivos lá. Pois bem, em 23 de dezembro, quer dizer, um pouco antes do Natal, o Ministério Público resgatou 163 funcionários que ela considerou que estavam sob condições análogas à escravidão. E foi um choque, assim, é um choque porque o que a gente, em pleno 2024, né, a gente se deparar com situações dessas de uma empresa grande, uma empresa que está em expansão, em franca expansão e em crescimento, né? Está ganhando um renome, uma reputação no mercado, conquistando o seu espaço aqui no mercado brasileiro, uma marca nova, se deparar com um problema desses. A BYD agiu, de certa forma, ligeiramente? Agiu que no dia 26 de dezembro ela já rompeu o contrato com a Xinjiang, que era a construtora também chinesa, que estava tocando as obras, mas ficou aí ficaram quase um mês aí,
nesse impasse, né? Houve a denúncia por parte da agência pública, o Ministério Público já estava investigando, e até romper o contrato e os trabalhadores serem resgatados, levaram-se quase 30 dias. Ok, a BioID está tocando lá, já contratou outra empreiteira, mas o sinal, inclusive, a gente conversou, né, sobre... Eu conversei com alguns funcionários, perdão, com alguns executivos, porta-vozes do setor, que também se sentiram meio surpresos, e é aquela questão, né, Gi, a gente tem o contrato, as condições, agora, recentemente também teve uma notícia de cláusulas abusivas no contrato de trabalho, que ferem não só a legislação brasileira, como a legislação chinesa, ou seja, estava tudo errado. A Xinjiang nega as acusações, nega que tenha, ela fala que é uma má tradução do contrato, ela fala que não há trabalho análogo à escravidão, que houve uma má interpretação por parte dos fiscais, enfim, ela está se defendendo. Mas, assim, incomoda muito a falta de um controle. Então, tudo bem, não é a BioID que está tocando a obra, mas essa terceirização, hoje em dia, é muito preocupante passar tão ao largo da empresa que está contratando, porque, na hora, quem vai ficar com a má fama, né, quem está expondo lá a manchete é a fábrica da BioID, não é a fábrica da Xinjiang. Então, é isso que fica a preocupação, um pouco falta de cuidado, porque, assim, a gente vê casos de empresas grandes terceirizando, ok, mas em muitos casos há uma fiscalização muito rigorosa sobre os contratos de trabalho da terceirizada com seus funcionários. E isso a gente está falando, inclusive, de empresas do setor automotivo, seja para a parte de administrativa ou para a parte de mão de obra. Então, fica esse sinal de alerta mesmo. Miriam, eu concordo demais com você. Esse escândalo de trabalho análogo à escravidão dentro da BioID, aqui na construção da fábrica brasileira, eu acho que é muito impressionante, até que outras investigações de maus-tratos a trabalhadores no Brasil, recentemente, nos últimos anos, a gente teve casos da Zara, a gente teve casos de vinícolas brasileiras, uma série de questões fora do nosso setor, mas acho que o caso da BioID choca muito por ter sido dentro dos portões da empresa. A gente não está falando de uma empresa que comprou um componente fabricado por outra empresa terceirizada e, eventualmente, tinha um componente de mão de obra irregular. A gente está falando de uma empresa que tinha uma construtora terceirizada, mas estava lá, trabalhando dentro do terreno dela, do espaço dela. Então, isso é muito, muito chocante, muito grave. E aí, vale dizer, né, resgatando um pouco, o que foi encontrado lá na BioID. Os trabalhadores tinham péssimas condições de alimentação, de higiene, né, banheiros insalubres, alojamentos insalubres, armazenamento de alimentos inadequado, cama sem colchões. Eles tinham parte do salário retido, que é aquela questão de privação de liberdade. Então, isso compõe demais essa questão da mão de obra análoga à escravidão. Encontraram trabalhadores que se acidentaram no trabalho e não tiveram acesso a um tratamento adequado, queimaduras severas de sol, porque, afinal, eles estão trabalhando na Bahia, né, em condições climáticas. Então, esse é o cenário. Para a gente que está acompanhando de perto, acho que muito impressionante. E aí, eu gostaria de começar a entrar, né? Isso tudo a gente veio falando desde o fim do ano passado. Teve toda essa questão de, no meio, logo que essa crise estourou, a BioID anunciou que já em 2025 ia contratar 10 mil funcionários brasileiros para trabalhar na fábrica, aí já na produção de carros, né? Que eles prometem começar esse ano. E em 2026, contratar mais 10 mil. Então, uma mão de obra ali na Bahia de 20 mil pessoas, o que é muita coisa. Muita fabricante brasileira, grande, consolidada no mercado, não emprega tudo isso diretamente. Então, é bem impressionante, eles falaram isso. E essa crise vai se desdobrando. Nesses últimos dias, eles anunciaram um comitê de compliance para acompanhar a obra também, com um escritório jurídico, com um especialista em segurança no trabalho e tudo mais. Que é aquilo, na verdade, no fundo, infelizmente, para entregar o mínimo, que é uma construção segura acontecendo lá, do jeito que a gente espera, como sociedade e como consumidores, né? Mas eu gostaria de já entrar no tema, como essa crise impactou, de fato,
os negócios e a imagem da empresa no Brasil nesse momento. A gente vinha falando aqui no radar, inclusive, que a BYD muito rapidamente estava conseguindo uma imagem muito positiva no Brasil, inclusive como uma empresa que ia se consolidar aqui, ia gerar empregos localmente. Então, tinha essa imagem muito positiva e gostaria de partir daí. Como isso tem refletido na imagem local? Brunão, você quer trazer algum ponto? A BYD, pegando agora um pouco desse gancho que você terminou de falar, Gi, além de ter inundado o mercado com carros elétricos, né, a BYD nos últimos meses ela inundou o mercado de boas notícias. Então a gente sempre via aí a BYD aparecer no noticiário, inclusive em Automotive Business com informações sobre contratações, investimento, novos modelos, todo o potencial de mercado que a empresa tem por aqui. Aí de repente aparece essa bomba no final de novembro, como o Mira falou. O que me chama a atenção, dentre todos esses absurdos que a agência pública e outros meios de comunicação trouxeram à tona, e com, digamos, material suficiente, né, evidências suficientes para a gente ver que, de fato, algo errado aconteceu lá na construção na ampliação da fábrica. O que mais me chama a atenção são 2 pontos. O primeiro é os problemas de comunicação que a empresa tem ou que a empresa teve para poder, de alguma forma, gerenciar essa crise, porque é uma crise, não tem como falar que não é uma crise, né? E um outro ponto está mais ligado a como que o Estado brasileiro, o governo brasileiro lidou com isso. É claro que o Ministério Público foi muito ativo nesse momento ali, quando surgiram as primeiras denúncias, mas eu achei que aconteceram algumas coisas pontuais relacionadas ao governo do Estado da Bahia e até, por que não, o Poder Executivo do país, e não ter tratado, na minha visão, esse caso como ele deveria. Agora, sim, falando um pouco sobre o primeiro ponto. Como que uma empresa lida com isso, não vem a público explicar alguns pontos que ficaram, digamos assim, foram lacunas, né? O que aconteceu de fato, por que aconteceu isso, né? Por que se deixou acontecer isso e por que isso aconteceu com trabalhadores chineses, entendeu? Acho que tem uma série de perguntas que em nenhum momento a BYD veio à tona para falar, e ela se limitou, de alguma forma, a apenas se defender das acusações ou pelo menos adotar uma postura de que não sabia de nada. Eu acho bem complicado uma empresa do porte da BYD, uma das maiores do mundo, falar que não sabia que alguma coisa estava acontecendo dentro de seus domínios. Eu acho que isso é algo que já está superado por diversas coisas, diversas ferramentas aí de comunicação, de monitoramento, de processos industriais, enfim. Eu acho que isso já não cola mais, sabe? Para deixar bem claro assim, né? E me chamou a atenção muito isso, né? Como que a empresa tratou mal esse assunto do ponto de vista da comunicação, não respondendo algumas perguntas que ainda seguem sem resposta, e como que o poder público, de alguma forma, foi nessa onda, sabe? O governo do estado da Bahia tem uma proximidade muito grande com a BYD, por causa de uma relação que já vem sendo construída desde que a empresa começou a fornecer ônibus para Salvador. E nas oportunidades em que alguns interlocutores do governo foram questionados ali pela imprensa sobre o que está acontecendo, o que é que vocês acham do que está acontecendo, as respostas foram muito evasivas, entendeu? Isso, de alguma forma, me incomodou um pouco, porque eu acho que quando envolve trabalhadores, ainda mais um governo, que é o governo da Bahia, que é muito ligado a essa questão trabalhista, e também, por que não dizer, até o Poder Executivo do Brasil, o governo brasileiro, também é muito ligado a um histórico de lutas da classe trabalhadora, se esquivaram de um assunto como esse, né? Numa manobra muito clara, ao meu ver, de se proteger um investidor importante internacional, né? Não há como negar o poder da BYD e o quão é importante o investimento dela no país. Só que, diante de um caso desse, e o retrospecto do governo atual de luta de classe, luta de defesa da classe trabalhadora, etc., ter deixado isso num banho-maria, sabe? Acho que esses 2 pontos foram os que mais me chamaram a atenção. Sim, são aspectos muito relevantes, Brunão. Acho que tem uma questão, isso que você falou do investimento, tem esse contraponto importante, né? O governo, claramente, o governo da Bahia ou do país, não querendo se indispor
com uma empresa que tem um poder, né, ali, está fazendo um investimento alto, com essa promessa de geração de emprego e tudo mais. E eu ouvi até conversando com fontes de outras empresas chinesas, né, não foi de dentro da BYD, mas como na China as lideranças de outras empresas estavam muito impressionadas, assim. Poxa, mas o governo brasileiro não pode fazer uma acusação dessa com uma empresa que está investindo lá. Só que, claro, a gente não sabe como essas informações chegaram até lá, né? As empresas ficaram meio assustadas, mas tem isso, eram irregularidades, inclusive, do ponto de vista da legislação chinesa, porque acho que é muito comum, por ser um país com uma cultura muito diferente do nosso, a gente, às vezes, fica aquela conversa, mas na China a legislação trabalhista é assim, é mais frouxa. Não, eles, de fato, não estavam adequados para a legislação chinesa. E também tem um aspecto de que por que importar uma mão de obra que seria facilmente encontrada no Brasil, Sim, né? estão faltando operários no Brasil? Eu acho que não. Então, nós temos os melhores operários do mundo, isso é fato. Isso é fato, inclusive nos Estados Unidos, a gente sabe disso, né? Então, realmente, eu acho que não é uma desculpa. E também, eu acrescento uma coisa a mais, né? A BYD fica alheia a qualquer contrato que envolva uma fábrica sua? Exatamente, né? Você trazer de um país tão distante, com um idioma tão diferente, uma cultura tão diferente, trabalhadores, você acaba deixando essas pessoas em uma condição mais vulnerável. É natural, né? Uma condição mais de isolamento e tal. Ainda com um contrato abusivo, como que a Xinjiang supostamente teria feito com essas pessoas, a questão é muito mais delicada. O que me incomoda muito de novo, eu acho que é um ponto importante e até insisto nisso, é a falta de comunicação. Acho que uma empresa do tamanho da BYD não pode deixar a população brasileira em silêncio num momento desses, sabe? Eu lembro, por exemplo, que teve em algum momento do ano passado, nessas minhas apurações aí de caçar informações que são públicas, divulgadas pelo Brasília e tal, de ter visto um pedido interessante, assim, né? Me chamou a atenção naquele momento era um pedido de visto trabalhista assinado pela BYD. Era a BYD solicitando ao governo brasileiro o visto temporário de trabalho de uma lista que tinha mais ou menos 170 pessoas. Aquilo me chamou a atenção naquele momento, eu entrei em contato com a empresa e perguntei o que estava acontecendo, se eram engenheiros, né, que é natural. Assim, engenheiros, a gente já ouviu casos de profissionais da área técnica, digamos assim, que essas empresas acabam trazendo para cá para fazer algum tipo de treinamento, etc. e tal. Até então, eu nunca tinha visto trazer operários para a construção civil. Mas nesse momento me chamou a atenção, entrei em contato com a empresa e eles não falaram nada sobre isso. Talvez não tenha muito a ver com esse caso que a gente está abordando nesse episódio, mas é um bom exemplo de como que a empresa lida mal com alguns assuntos internos. É bom a gente frisar aqui que não são assuntos ligados à parte industrial, à parte produtiva, que aí a gente entende que é natural, que é do jogo, enfim, a empresa se reservar no direito de não comentar algumas coisas que consideram estratégicas. Mas aí, nesse caso, quando a gente fala de um cenário análogo à escravidão, eu acho que já extrapola um pouco ali o ambiente do core da empresa. A gente já está falando ali da sua parte social. Toda empresa tem um papel social. Se discute tanto hoje em dia, né, principalmente aí nessa esteira do ESG, a parte de governo, a parte social que as empresas têm, e chega num momento desses que é para aplicar de fato o que se fala, né, o discurso, a gente vê a empresa preferindo se calar diante de um assunto que é muito importante, né, é muito relevante. Sim, com certeza. Nessa toada, eu quero chamar um áudio que o Marco Scalamandré, advogado trabalhista, parceiro da Zilvete Advogados, então o pessoal da Zilvete aí gentilmente trouxe a participação do Marco, comentando toda essa situação da BYD. Temos um evento de grande repercussão midiática de aspectos negativos referentes à condição de trabalho dos empregados da construtora contratada para ampliação da planta fabril. Dentre as irregularidades detectadas, destacamos o excesso de jornada de trabalho, condições de risco laboral e especialmente a qualidade dos alojamentos. Portanto, são aspectos sociais do trabalho.
Lembramos que a construtora prestadora de serviços também é de origem asiática, presumimos, não habituada às normas e legislação específica do Brasil. De qualquer forma, não podemos deixar de considerar que no conjunto de fatos que deram origem ao problema, há questões objetivas e também pontos interpretativos, portanto, de difícil ou até impossível análise. Nesse cenário, necessitamos conceitualmente tratar do nível e profundidade da responsabilidade da contratante quanto aos aspectos inerentes ao contrato de trabalho mantido entre a construtora e seus próprios empregados. As manchetes davam conta da ilegalidade penal denominada trabalho escravo. Tecnicamente, não se trata disso. A terminologia correta para esse fenômeno é manutenção de condições de trabalho semelhantes ou análogas à escravidão. É uma ocorrência muito séria, porque impacta em prejuízos não só materiais, é possível a suspensão dos serviços por determinação do Estado, condenações judiciais, aplicação de multas administrativas e, inclusive, isso de difícil mensuração, impacto reputacional. Bom, interessante que o Marco Scalamandré trouxe aí uma série de aspectos, né, da parte mais jurídica da coisa, da parte legislativa, e ele fala dessa possível reação do Estado. Por enquanto, o que a gente teve de reação foi a obra de construção da fábrica ser embargada por um período que já está sendo regularizado. E isso porque, obviamente, tinham algumas operações dentro da construção da fábrica que representavam risco aos trabalhadores, problemas graves de segurança, né? E aí eles embargaram essas áreas, a construção seguiu, e agora está retomando porque a BYD contratou uma construtora brasileira para regularizar a situação da obra antes de seguir. Muito bem, mas até agora, por parte do Estado, é isso. Como você também vinha dizendo, né, Brunão? E o Marco citou, passível de multas e toda essa situação ainda não teve uma penalização, né? Não teve uma penalização por enquanto e a gente não sabe o que aconteceu com esses trabalhadores, né, que ali naquele primeiro momento, na primeira denúncia, estavam envolvidos aí diretamente com os maus tratos, né? Os mais de... Tiveram 160 trabalhadores resgatados. Esses voltaram para a China. Voltaram? Então. Esse que é o problema, Gi. Voltaram? Esperamos que sim. Segundo BYD, eles voltaram para a China e tiveram o contrato com a Xinjiang rescindido com o pagamento de todos os direitos que eram devidos, não de acordo com o contrato, né? Mas tem uma série de trabalhadores que ficou no Brasil, que estaria hospedado em hotéis até que a BYD providencie uma residência para aqueles que querem ficar mesmo no Brasil e seguir nas obras. Mas, de fato, é um acompanhamento aí muito desafiador. É, né? Isso que eu acho que tem que ser feito no primeiro momento e acho que essas informações precisam de alguma forma aparecer para todo mundo saber o que está acontecendo. Não dá para seguir com esse assunto ainda por trás do biombo, né? Não tem como ocultar isso da população. Teve um outro caso também que a própria agência pública, com exclusividade, informou, né, por meio de uma reportagem, de que após esse primeiro momento, dessa primeira denúncia, houve um certo processo de caça às bruxas lá dentro. Né? Segundo essa reportagem da agência pública, teve uma série de câmeras instaladas por todo ali o perímetro da fábrica, em todos os departamentos. Né? Uma vigilância ali severa, digamos assim. Foi instalado um software do governo chinês, um software de inteligência de monitoramento para que informa ali em tempo real quem está acessando as informações, se determinados dados foram extraídos do computador, de qual computador, etc. Ou seja, em vez de aparecer em público, explicar o que está acontecendo, mostrar um plano de ação, tudo aquilo que... O que eu estou falando aqui é a cartilha da administração de empresa comum, assim, sabe? Isso é o que a gente vê... Gerenciamento de crise. A gente já viu em outros casos, já viu acontecer em outros setores e
A princípio, eu acredito que assim tem que acontecer, né? Esse beabá não foi feito. Aparentemente não foi feito. O que sim foi feito é um processo de silenciamento muito grande, um processo de vamos deixar todo mundo falar para o assunto se extinguir sozinho e todo mundo se esquecer, enfim, disso tudo cair no esquecimento e no mês seguinte aparecer com um lançamento aí que vai dominar o noticiário. Em vez disso, o que aconteceu foi um processo de vamos descobrir o que aconteceu para, de alguma forma, se punir quem vazou as informações. Sabe? Isso é uma reportagem que a agência pública também divulgou. Então, eu acho que assim, da BYD a gente já não tem como esperar tanto nesse sentido. A partir do momento que a empresa adota essa postura, eu acho que é a postura que ela vai até o final, ali dentro dos limites legais. Segundo a própria agência pública, após essa denúncia feita no final de novembro, teve todo um remanejamento não só dessa equipe de construção, que passou a ser brasileira, digamos assim, né? A empresa contratou um escritório importante de advogados aqui no Brasil para cuidar disso. A empresa também contratou uma assessoria de imprensa muito importante aqui, uma das maiores do país, para lidar com isso. Só que a gente está vendo que ela fez isso mais para se blindar do que para conduzir o processo de forma transparente para o consumidor, que é bom a gente lembrar também, né? O consumidor faz parte da sociedade e talvez o consumidor seja o interessado ali em saber o que está acontecendo a respeito de uma empresa que chegou forte e chegou, enfim, cativando, por que não, né? Todo mundo com produtos que, de alguma forma, são disruptivos aí na comparação com a frota circulante que temos hoje. Brunão, você fez esse comentário, eu me sinto impelida a compartilhar um pouco da minha experiência, porque eu tive lá na BYD, na Bahia, logo depois que esse escândalo estourou. O que aconteceu? Em novembro, né, lá para o dia 20 de novembro, a agência pública divulgou essa investigação. Logo em seguida, vieram divulgações do Ministério Público, falando dos flagras e tudo mais. Mas, e nisso, a BYD tinha marcado uma visita de jornalistas lá para a fábrica. Claro que a gente não pode afirmar. Essa visita de jornalistas foi marcada. O convite veio logo antes da publicação da reportagem, mas a essa altura a empresa já tinha recebido visita do Ministério Público. Então pode ser que dentro da timeline ali, daquela linha do tempo, eles já soubessem que viria a público alguma coisa sobre isso. E foi muito curioso, né? Porque a gente sabe que essas oportunidades de visitar o espaço da empresa. Muitas vezes tem limitações, claro, por questão de segredo industrial e tudo mais, né? Quando você visita uma fábrica, tudo bem que ali é uma construção. Então, acho que todo mundo sabe o que é uma viga, sabe o que é um caminhão betoneira gerando concreto, todo mundo sabe o que é isso. Não dá para colocar isso no grupo ali de, nossa, isso daqui é muito estratégico para o nosso negócio. Exato, desculpa. Mas poderia ser até uma questão de segurança, né? Você não pode circular livremente numa obra. Mas quando a gente vai para você recebe o convite de uma empresa para saber das novidades dela, entrevistar os executivos, você espera minimamente que você tenha algum acesso às lideranças da empresa, que você consiga extrair ali, tenha uma oportunidade de buscar informações. E o que aconteceu ali? Eles fizeram uma coletiva de imprensa, falaram algumas coisas, falaram da contratação de mão de obra, depois deram um tempo muito curto para perguntas nessa coletiva, assim, de 5 a 10 minutos, assim, ouso dizer, com muitos veículos de comunicação, perguntando muitas coisas. Claro que o tema que tinha acabado de aparecer, que era essa questão dos maus tratos aos trabalhadores, foi questionado, eles deram uma resposta, falaram que não iriam permitir maus tratos ou abuso e tudo mais, e sumiram. Não, assim, nós como jornalistas, a sensação foi muito assim de não ter acesso mesmo. Fora os tapumes, né, Giovana? Explicam mais sobre isso, lembra? Tudo lá, muito um cercadinho. Então a gente desceu de uma van, foi por um cercadinho, estava ali. Uma área muito restrita da fábrica, onde a gente podia ficar, do galpão, né? Na verdade, não é uma fábrica ainda. Então, a sensação foi muito essa. E essa questão da vigilância, uma coisa, até conversando com algumas fontes na época que aconteceu, é uma reação, e na BYD disseram, né?
é uma reação, uma evolução natural do amadurecimento do projeto lá na Bahia, porque essa questão de vigilância dos computadores, para não ter vazamento de arquivos, tal, é algo que já existe no escritório de São Paulo, na planta de ônibus e de painéis solares em Campinas, e que naturalmente aconteceria na Bahia. A questão é que o tempo ali, né, joga contra essa narrativa da empresa, porque foi exatamente depois, e segundo o depoimento de alguns trabalhadores para a agência pública, o clima era de um cerceamento por causa do flagra da mão de obra. Mas eu quero agora entrar no tema de se isso abalou ou não abalou a imagem da marca no Brasil nesse momento, e principalmente as vendas. A gente teve aí um mês de janeiro com 800 dias, como todos presenciamos, e como que ficou a demanda por modelos da marca, porque é isso, né? Como a gente vinha comentando, a BYD tinha uma agenda muito positiva no Brasil, né? Como essa empresa que chega com soluções sustentáveis, posicionada como uma green tech, né? Não como uma montadora. Então a gente está falando de sustentabilidade, mas a social aí não tanto. Então vem com soluções sustentáveis, traz aí modelos com uma tecnologia que a gente não tinha no Brasil a esse preço. Então tinha essa agenda muito positiva. Mira, você tem números aí de janeiro, né? O que você pode contar para a gente? Sim, Gi, a gente recebeu números aqui da Bright, né? E primeiro que mostra assim que as vendas de eletrificados em janeiro continuam bastante fortes, né? E boa parte desses eletrificados são puxadas pela BYD, pela GWM, em especial pela BYD, que tem um portfólio mais amplo. Então, elas aumentaram, o segmento de eletrificados aumentou quase 35% em relação a janeiro de 2023, né? De 2024, perdão. Mas o que chama a atenção é que a liderança, a BYD, assim, em termos de volume de vendas, a liderança não houve nenhum abalo à imagem da marca, pelo visto, né? O Dolphin Mini continua sendo o puramente elétrico mais vendido do país, somou 1.725 unidades em janeiro, e o Song Pro continua sendo o híbrido plug-in mais vendido também, com mais de 2.000 unidades emplacadas. O que mostra que, assim, claro, muitas decisões de vendas, isso aí pode incluir vendas anteriores a janeiro, pré-vendas, né? A gente não é um número certo, mas deixa claro que não abalou em nenhum momento o ritmo de vendas da BYD, que continua bastante forte nesse segmento de eletrificados. Tem um dado também curioso aqui, Gi, se você me permite compartilhar aqui com os nossos ouvintes, que é uma pesquisa que mostra que as buscas em torno da empresa, em torno da BYD, né, continuaram muito grandes. Em dezembro, elas tiveram busca pelo termo, tá? Aí não é uma busca só por carro da marca, é uma busca pelo termo, mais de 2,6 milhões de buscas em dezembro. Isso é um dado interessante, contra 1,6 milhão da Tesla. Tem essa até comparação aqui, que aumentou 141% no último ano. Mas esse recorte aqui de dezembro, de 2,6 milhões, pode ser, não tem uma separação do que foi busca pelo termo produto ou busca pelo termo empresa, que pode ter sido motivado, inclusive, pelas denúncias que a gente teve, né? Mas é interessante, né? A marca continua muito em evidência no mercado, tanto para vendas quanto para buscas aqui. Exato. É impressionante, né? E aí eu acho que também esse caso da BYD nos dá em algum nível uma resposta sobre essa questão de mudança do comportamento do consumidor, né? Que muito se fala sobre como o consumidor quer destinar o seu dinheiro de certa forma, como se fosse em algum nível um posicionamento, né? Investir em marcas que defendam coisas que ele acredita. E aí, pegando por essa demonstração, o que a gente pode entender é que ou o consumidor brasileiro está um pouco mais distante desse cenário, talvez a gente esteja falando de países mais desenvolvidos, né, de economias mais maduras, países mais ricos, isso pode ser,
Ou essa conversa ainda está um pouco mais retida numa discussão, debate corporativo, institucional, e não chegou para aquele cara que está procurando que carro comprar, ou aquela mulher que está procurando que carro comprar. O que você acha, Brunão? Olha, eu acho que não tem um momento melhor do que esse para o consumidor mostrar se de fato ele está ligado a história ali, ao background, um termo que você gosta bastante de falar, inclusive. Olha, o Brunão fica me pintando nesse podcast como se eu adorasse essas palavras em inglês soltas, hein, gente? É mentira isso. Fala, e se o consumidor está, de fato, prestando atenção nessas coisas, né? A gente vê aí muitas montadoras, para falar da indústria que a gente tá mais próximo, né? Tem montadora que divulga bastante que determinado carro é feito com material reciclável, que não está mais utilizando água em certos processos que antes utilizava muita água, etc. E a gente precisa saber se o consumidor agora ele está próximo no sentido de saber que uma montadora, de alguma forma, está passando por isso e se é relevante para ele, do ponto de vista, enfim, de conduta, né? Consumir um produto de uma empresa que, além de estar passando por isso, está tratando o assunto de uma forma, ao meu ver, equivocada, sabe? Sem transparência, acho que é um termo mais adequado para falar, né? Só pegando o gancho um pouquinho no que o Bruno falou, eu também gostaria de ver o consumidor mais reativo assim, mas eu acho que a gente acaba, aí é uma opinião pessoal minha, a gente acaba esbarrando a gente acaba vivendo numa bolha muito próxima que tem, né, pessoas próximas que rejeitam certas marcas de comida, de roupa, que já foram denunciadas, né? Eu acho que quando a gente vai ainda para o grande público, a gente tem muito a caminhar, não só como empresas, mas como consumidores também. Então, acho que realmente os números comprovam não, mas os números sinalizam que não houve não afetou em nada as vendas da BYD, né? Acho que também duvido que vai afetar muito, não que isso inocente ou tire qualquer responsabilidade sobre a empresa, seja qual for, mas eu acho que ela vai passar um pouco tranquila diante desse cenário. E uma coisa que me chamou muito a atenção, Gi, você falando aí, o Bruno falando também dessa agenda ESG, eu falei com 2 concessionários, acabei esquecendo de citar esse assunto. Falei com 2 concessionários que têm grupos concessionários e entre eles têm a marca BYD. Eles pediram, pelo amor de Deus, para não citar, obviamente, por razões óbvias, né? Se sentiram um pouco incomodados. Por quê? Várias marcas que eles representam, eles já têm que seguir uma agenda ESG. E aí vem uma outra empresa que falha nessa questão ESG, eles ficam assim, pô, né? Por que eu estou na cabeça deles, né? O que deixou entender assim, eu invisto tanto numa diretriz bacana, que é importante para a sociedade, que é uma diretriz das montadoras e vem, né, esse banho de água fria, mais ou menos isso. Mas os 2 também foram francos e falaram, olha, não abalou em nada o movimento das lojas. Eu acho que a história está do lado da BYD nesse momento, e eu explico por que de forma bem breve. Não vou citar o nome, mas todo mundo vai saber quem é. Teve um caso célebre de uma montadora que se viu envolvida ali num escândalo global de emissões. E essa montadora segue até hoje vendendo seus veículos, né? Inclusive é a 2ª maior montadora do mundo em termos ali de volume de vendas, né? E essa mesma montadora também esteve envolvida com um certo modelo político totalitário ali no começo do século XX, esteve bem envolvida diretamente, e não por causa disso também seguiu sua vida, vendendo, o consumidor seguiu comprando e tal. Então acho que disso de alguma forma já dá ali o caminho de que o consumidor talvez ele esteja mais preocupado com o preço do que com situações como essa, né? Enfim, eu acho que só contradizendo um pouco do que você disse, Giovana, se você me permite, eu acho que isso não é algo que está restrito a países desenvolvidos mais ricos ou mais pobres, entendeu? Se a gente pegar como exemplo isso que aconteceu com essa montadora que eu citei, por exemplo. Isso é verdade, né? Acho que fica bem claro, até porque é uma montadora europeia, alemã, e tem isso também, né? O consumidor dessa região também valoriza. Faço uma provocação com vocês.
A atitude dessa montadora, de uma outra montadora que teve também, uma montadora oriental, que teve um problema com testes de segurança, a reação delas não foi mais enérgica, entre aspas, do que a da BYD. Isso pode ter Com também certeza. refletir em outro comportamento. Foi uma provocação mesmo de propósito. Porque, assim, teve um reconhecimento, houve demissões, houve por parte dos governos uma atitude também mais incisiva, e houve também, eu acho que por parte das montadoras, aí eu estou falando das duas, uma reação mais enérgica. Tudo bem, dentro do biombo corporativo, que é um termo que eu adoro, que o Bruno usa, né, com muito cuidado, mas assim, eu vi uma reação um pouco mais proativa do que mais reativa. Sim, e é o que eu espero nesse caso que aconteça nesse episódio da BYD. Porque nesse caso, por exemplo, do escândalo das emissões, houve multas tanto no país sede da empresa, quanto no mercado onde aconteceu a prática, que foram os Estados Unidos. E só depois que essas sanções, essas multas, só depois de se mexer no bolso da montadora em questão, né, que ela veio a público e reconheceu, enfim, né? Olha, gente, desculpa, foi mal. Vacilamos. Foi mal aí. Desculpa quem se sentiu ofendido. Desculpa, né? E tal, entendeu? Então, assim, né, eu acho que sirva de exemplo, eventualmente, para esse caso brasileiro, que o Estado, de alguma forma, se posicione de uma forma um pouco mais próxima, né? Olha, estou acompanhando, gente. Isso aqui não vai cair no esquecimento, entendeu? Porque se deixar isso para o mercado conduzir, a gente sabe o que vai acontecer, entendeu? O consumidor vai continuar comprando, o assunto vai cair no esquecimento e a vida vai seguir. Exato. E acho que, assim, jogando contra a BYD, aí do outro lado, né, o Brunão trouxe esse aspecto que, quando a gente olha em retrospecto, a tendência é favorável à BYD. Jogando contra a empresa, tem duas questões que a empresa está se estabelecendo agora no Brasil, e foi um escândalo nacional, né? A gente não está falando de uma situação global, que teve algum impacto aqui. Não, o problema foi aqui na fábrica local, então, e a empresa está se estabelecendo agora, é tudo muito... A imagem dela, a construção de imagem é muito boa, mas é tudo muito recente ainda, então a coisa ainda está frágil. E também, globalmente, a gente tem todo um debate sobre essa estratégia muito agressiva das fabricantes de veículos chinesas. Então, a gente tem visto sanções a carros chineses na Europa, Estados Unidos. Brasil, por enquanto, não, mas temos aí uma campanha em curso para que isso se fortaleça. Então, também é um argumento a mais para defender que, olha, essa estratégia da China... É questionável, inclusive aqui tem práticas que a gente pode olhar com mais cuidado. Mas eu acho que a gente pode ir se encaminhando para o encerramento da nossa conversa, não sem antes ouvir o nosso querido Murilo Moreno. Ele é sócio da Sequoia Consultoria e também um super especialista em marketing, liderou a área de marketing da Nissan do Brasil e tem aí um comentário bem relevante sobre o que ele acha que vai acontecer com a marca BYD. Apesar do problema dos trabalhadores em condição de escravidão lá na Bahia, dentro da fábrica da BYD, ser um assunto muito, mas muito sério mesmo, ele não tem, por incrível que pareça, força suficiente para prejudicar a marca. Por que eu falo isso? Porque basicamente qualquer marca é o somatório de tudo aquilo que ela faz. E é mais ou menos como se fosse uma conta de banco, em que se você deposita mais do que você tira, você tem saldo positivo. Se você vive tirando mais do que deposita, seu saldo é negativo. E no caso da BYD, ela tem feito muita coisa positiva no sentido de trazer novos modelos, trazer nova tecnologia, abrir concessionárias. Então, tem muita notícia boa em torno da empresa. E isso cria, digamos assim, uma proteção contra esse tipo de coisa que aconteceu. Lógico que a BYD agiu rápido, no sentido de chamar a empresa, a construtora Xinjiang, que também é chinesa, e tirar ela da construção. Teve também com o governo, tentando explicar o que aconteceu, e falou que, olha, eu não estava sabendo
o que estava acontecendo. Mas isso não isenta a empresa de culpa no processo. É mais ou menos como dizer que você só é responsável por aquilo que você vê como empresa, e que o que não é visto não é responsabilidade. O que não é verdade, porque imagina uma empresa que faça uma embalagem poluente, que venda um produto dentro de uma embalagem poluente, dizer que, olha, desculpa, o problema não é meu, o problema é de quem fabrica a embalagem. O que não é verdade, porque quem escolheu usar a embalagem, quem escolheu usar a Xinjiang foi a BYD. Então a responsabilidade é dela. No fundo, o que a gente tem nesse caso é alguma coisa muito parecida com o que aconteceu com a Zara, em que também teve uma denúncia de trabalho infantil lá na China, e isso, num certo momento, causou um rebuliço contra a marca. Mas no longo prazo, a marca está aí, bela e faceira, vendendo bem, principalmente porque agiu com rapidez. Bom, pessoal, eu tô achando que faz sentido a gente terminar com essa reflexão do Murilo e deixar para a audiência nos contar se concordam com o Murilo, se concordam com a gente, quais são as impressões sobre os rumos da BYD. O que vocês acham? Eu acho que é válido, estão aí os nossos canais nas redes sociais para interagir com a audiência. Mas além dessa pergunta, né, que você fez, Giovana, se a nossa audiência ela concorda que a imagem da empresa foi arranhada ou não, eu vou manter a tradição aqui no final do podcast Radar com uma outra pergunta, que seria a seguinte: será que as montadoras rivais, de alguma forma, vão explorar esse fato comercialmente, ali com uma espetadinha, uma agulhada numa campanha publicitária? Será que vão relembrar esse caso ali com palavras de duplo sentido em alguma peça nas redes sociais? O que vocês acham? Nossa, isso é difícil, né? Não é o estilo de publicidade que a gente costuma ver no Brasil, né? Esse tipo acontece muito nos Estados Unidos. E eu vou, sendo muito honesta, eu acho que o tema ele é tão escandaloso, assim, é tão pesada a conversa, que a gente não viu até agora, nem de forma, assim, até numa conversa mais institucional, mais indireta, isso, a gente não tem visto citações a isso nas conversas com outras empresas. Mas será que é porque o teto é de vidro também? Olá, hein, Brunão? Olá. Vamos entender. O que você acha, Mira? Vem aí, assim, as concorrentes vão se aproveitar? Eu acho que em termos de campanha não, porque é um assunto muito delicado. É diferente de você lançar um carro que é considerado feio. Isso aconteceu muito nos anos 90, né? Que o pessoal... Eu acho que foi em cima do carro do Renault Twingo, que todo mundo falava, tinha uma propaganda que imitava um patinho, né? Aí é diferente, né? Ou você... criticar o seu adversário indiretamente porque está mal nas vendas ou porque lançou um carro ruim. Acho que aí o tema é mais delicado, né? Um tema de trabalho análogo à escravidão, né? Trabalho escravizado, vamos botar logo assim, né? Que é muito lamentável nos tempos de hoje, no Brasil ou em qualquer parte do mundo, mas é muito lamentável. Então, acho que se for, vai ser uma espetadinha mais num discurso falando que, né, se alguém tiver algum evento falando da sua agenda ESG, vai falar, não, respeitamos, né, as relações trabalhistas, a dignidade humana dos nossos funcionários. Eu acho que a espetadinha vai ser mais um tapa de luva de pelica nesse sentido mais corporativo, mais do que numa campanha. Mas vamos ver como é que vai se comportar agora daqui em diante. Eu só queria pedir desculpas à audiência, Gi, porque eu esqueci de citar a pesquisa, né, que falava das buscas das pesquisas pelo termo BYD, é da Mac4, que é uma empresa especializada em estratégias e soluções digitais. Eu tinha esquecido de citar, tipo, nossa, vim com um número aqui, mas da onde, né, meu filho? É isso. Inventou. Fonte, vozes da minha cabeça. Que fala das buscas. Muito bom, Mira. Mas olha, só desculpa eu dar sequência aqui. É mais um segundo, Giovana. Ele tá, né? É só mais um segundo. Tá descompensado. Só mais um segundo. Eu honestamente acho que ninguém vai entrar muito nessa seara aí, mas não ficaria surpreso
se isso acontecesse, porque todo mundo está vendo que existe uma movimentação muito forte contra as montadoras chinesas aqui no Brasil. A gente vinha desde o ano passado com a Anfávia, por exemplo, falando que o Brasil está deixando de produzir veículos porque o volume de importação está muito grande. E isso foi ganhando corpo ao longo do ano passado, até chegar agora mais recentemente no movimento de entrar com uma investigação de dumping nessa relação do governo chinês com a montadora chinesa e o mercado brasileiro. Esse movimento de volta urgente da alíquota máxima do imposto de importação. Então, eventualmente, se o discurso tender a ficar um pouco mais severo, digamos assim, por que não dar uma espetadinha colocando no holofote a situação que a montadora BYD, no caso, está passando nesse momento com relação a esse escândalo envolvendo cenário análogo à escravidão? Exato, concordo contigo, Bruno. Se precisar, eu acho que a coisa vai para esses termos. Mas, por enquanto, como é um assunto do ponto de vista de comunicação muito delicado, acho que ninguém tá conseguindo fazer muito uso, sabe? Eu acho que sim. Eu ia falar para a gente fazer um bolão quem faria isso, mas deixa para lá, vai estender demais. Muito bom, a gente deixa esse bolão com a audiência. Pessoal, queremos ouvir de vocês. Esse escândalo todo arranha ou não arranha a imagem da BYD no Brasil? E se alguém for usar essa conversa, usar contra a BYD, essa questão, esse flagra do que aconteceu na fábrica da Bahia, quem será? É isso, obrigada pela audiência. Acompanhe a Automotive Business nas suas redes sociais, assine nossa newsletter gratuita com notícias fresquinhas toda manhã no seu e-mail e siga a gente no YouTube nos seus agregadores favoritos. Brunão, Mira, muito obrigada, prazer estar aqui com vocês. Valeu, Gi, um abraço a você, a quem nos ouve, até a próxima. Gi, queria agradecer, mas sem antes falar da nossa tradição. Eu tô com uma camisa do Schalke 04. Uma camisa do Schalke 04, um time alemão, 7 vezes campeão alemão da Bundesliga e 5 vezes campeão da Copa da Alemanha e uma vez campeão da Liga da UEFA. Então, só para deixar o recado aqui, o pessoal tá me vendo assim, pô, que às vezes a pessoa não conhece. Não, o Schalke 04 é um time bem conhecido, mas eu achei essa camisa bonita, então vim aqui para esse programa e queria agradecer mais uma vez a participação, sempre uma honra estar com vocês. Um abraço a todas as ouvintes e os ouvintes. Até a próxima. Valeu, Mira. Adorei seu sotaque alemão. Fiquei essa surpresa para nossa audiência. Toda essa fluência. É isso, pessoal. Valeu.